Olá, eu sou Célia Alves, de Araçatuba, lá, 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 lá. Vamos ao livro da bruxa? Eu sei que já tem um monte de gente me escutando. Vamos arrumar, porque cabelo... Bruxa não tem cabelo espalhafatoso, não. Quarto capítulo, novidades. Apesar dos percalços, gosto muito da minha profissão. Certa vez, um professor comentou que o médico sempre pode fazer algo pelo paciente, mesmo que seja apenas consolá-lo. Nunca me esqueci desse conselho. O dia foi bastante atribulado, como é normal num grande hospital. Atendi muitas pessoas com os mais diferentes tipos de problema e tentei ajudá-las da melhor maneira possível. No final da tarde, subi para fazer visita rotineira aos pacientes internados. Adoro ler. No hospital, temos um protocolo de 2 visitas diárias às enfermarias, uma pela manhã e outra no fim da tarde. Desse modo, é possível ajustar as medicações e acompanhar melhor a evolução dos pacientes. Outro aspecto positivo desse procedimento é que o paciente é sempre cuidado por 2 médicos. Isso diminui a chance de se instituir um tratamento incorreto e permitir que os casos sejam discutidos entre 2 profissionais igualmente informados sobre as condições dos pacientes. Pela manhã, a agitação nas enfermarias é bastante intensa. A equipe de enfermagem administra a medicação matinal e auxilia os pacientes no banho. Ao mesmo tempo, é distribuído o desjejum e os médicos passam pelos quartos. Muitos colegas gostam da agitação desse horário. Não é meu caso. Prefiro fazer a visita da tarde, quando as enfermeiras já estão mais calmas e posso trabalhar com tranquilidade. Aí as enfermeiras ficando calmas, a enfermaria também fica, né, gente? Deixei para visitar minha nova paciente por último. Tínhamos uma conversa para terminar e isso seguramente levaria algum tempo extra, fora a curiosidade. Quando cheguei ao seu quarto, ela estava terminando de comer um pote de gelatina. Boa tarde, lembra-se de mim? Cumprimentei-a. Boa tarde, como poderia esquecê-lo? Sou sua leitora assídua, respondeu. Desde a véspera eu ficara impressionado com a sua lucidez. Aos 86 anos é comum existir algum grau de senilidade nas pessoas. Nunca vou me esquecer essa palavra senil. A memória torna-se comprometida e o convívio social fica bastante prejudicado. É uma situação muito triste e injusta. Contudo, senilidade não era o caso daquela paciente. Sua mente e seu corpo pareciam ignorar a idade avançada. Desde o dia anterior, não havia registro de febre ou de outra intercorrência em seu prontuário médico, e ela demonstrava a disposição de uma jovem de 20 anos. Examinei-a novamente e não encontrei nenhum sinal de pneumonia. Era como se ela nunca tivesse estado doente. A senhora está muito bem de saúde. Se não fosse pelo seu nome nas radiografias, poderia jurar que é outra pessoa com pneumonia, comentei. Eu disse que a doença era apenas um pretexto para encontrá-lo. Agora, ela já se foi, ironizou. Não era preciso contrair uma pneumonia para falar comigo, bastava me telefonar, eu provoquei. Pelo telefone, não teria o mesmo impacto e eu não receberia a mesma atenção. Nossa, ela é mesmo uma bruxa. Tem razão, admiti. Anotei algumas informações no prontuário antes de continuar. Aliás, desde ontem estou curioso sobre meu novo trabalho. Quando terei mais informações? Perguntei, retomando a conversa da tarde anterior. De fato, não é um trabalho. É mais como um caminho a ser percorrido. Ela fez uma pausa como se estivesse organizando as ideias. Estamos vivendo numa época muito conturbada e as pessoas estão perdendo a capacidade de se
maravilhar com o mundo. Na verdade, todos nós podemos fazer com que nossa passagem por este planeta seja extraordinária, mas muitos não sabem disso e estão desperdiçando sua vida, o bem mais precioso que possuímos, disse. Ela se acomodou melhor na cama e apanhou a colher de plástico que repousava no pote vazio de gelatina. Lembrei-me de uma antiga professora de matemática que sempre pegava um pedaço de giz quando ia explicar algo importante. Como disse ontem, ao ler seus artigos, tive minha atenção despertada e durante algum tempo apenas acompanhei seu trabalho. Quando você publicou o artigo comparando a vida à escola de pintura, julguei ser o momento propício para auxiliá-lo. Olhou-me dentro dos olhos. Responda-me com sinceridade, você realmente pratica aquilo que escreve ou só coloca as palavras no papel? Fiquei surpreso com a abordagem tão pessoal e inesperada. Eu acredito nas coisas que escrevo, comecei me defendendo. No entanto, acho meio complicado pôr em prática muitas delas, confessei. Pois é, este é o caminho que vim ajudá-lo a percorrer. Você descobriu um mapa no qual estão descritos lugares maravilhosos, mas não basta pendurá-lo na parede e escrever artigos sobre ele como você vem fazendo. É preciso arrumar a mochila e visitar esses lugares, percorrer todas as estradas e trilhas. Caso contrário, sua vida não será vivida do modo extraordinário. Você tem todos os pincéis, todas as tintas e uma enorme tela à sua disposição. Não pinte um quadro tímido e limitado. Este desperdício é o maior e também o único pecado que poderá cometer, sentenciou. No hospital, nós, os médicos, somos as autoridades máximas. Sabemos sobre doenças, tratamentos, procedimentos e prognósticos. Os pacientes confiam em nosso conhecimento e se submetem às nossas orientações. Entretanto, ela inverterá completamente essa condição. Eu passei a ser o seu paciente. Ai! Amanhã eu volto. Tchau. Você está gostando? Não? Ah, então tá. Então desliga. Eu volto.